Provérbios 2, o valor da sabedoria. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o entendimento, sim, se clamar por discernimento e por entendimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Aqui eu li versículo 1 ao 5, tá? Aqui a gente vê como Deus está nos ensinando que a sabedoria não vem automaticamente. A gente precisa buscar, querer aprender e valorizar o conhecimento de Deus como se fosse um grande tesouro. Assim como as pessoas trabalham duro para ganhar dinheiro, a gente também deve se esforçar para conhecer mais a Deus. E quando a gente faz isso, a gente entende melhor quem Ele é e como devemos viver. Vamos continuar. Pois o Senhor é quem dá sabedoria. De sua boca procedem conhecimento e um entendimento. Ele reserva a sensatez para o justo. Como um escudo protege quem é íntegro, pois guarda o caminho dos justos e protege o caminho de seus fiéis. Versículo de 6 a 8. Bom, aqui a gente vê que a verdadeira sabedoria vem de Deus. A gente pode aprender muitas coisas no mundo, mas a sabedoria que nos guia para uma vida correta e segura só vem de Deus. Quando a gente busca a Deus e vivemos corretamente, Ele nos protege e nos dá discernimento para tomar boas decisões. Então você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem. Pois a sabedoria entrará em seu coração, e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso o guardará, e o discernimento o protegerá. Versículo de 9 a 11. Aqui a gente vê que quando a gente busca a sabedoria de Deus, a gente começa a entender o que é certo e o que é errado. Isso vai ajudar a gente a viver melhor, tomar decisões boas e evitar problemas. Deus nos dá inteligência e discernimento para escolher os caminhos corretos. A sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas, que abandonam as veredas retas para andarem por caminhos de trevas. Têm prazer em fazer o mal, exultam com a maldade dos perversos, andam por veredas tortuosas e no caminho se extraviam. Aqui a gente consegue ver que Deus nos avisa que existem sim pessoas más, que existem pessoas que gostam de enganar, de fazer o mal, mas deixa claro aqui que a sabedoria, ou seja, se a gente tiver sabedoria, a gente não vai ser influenciados por essas pessoas. A sabedoria ela vai nos ajudar a reconhecer quem são essas pessoas e também a nos afastarmos delas. A sabedoria o livrará da mulher imoral, da estrangeira sedutora com palavras cativantes, que abandona aquele que na juventude foi seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. Certamente a casa dela conduz à morte, e os seus caminhos ao mundo dos mortos. Aquele que a procura jamais voltará, nem retomará as veredas da vida. Bom, essa parte me chamou muita atenção, tá? Do versículo de 16 a 19. Então, eu quero falar um pouquinho mais sobre essa parte. O versículo 16, ele diz assim, ó, a sabedoria o livrará da mulher imoral, da estrangeira sedutora com suas palavras cativantes. Aqui, essa mulher imoral, ela representa qualquer tipo de sedução que nos leva para longe de Deus. Como que a gente pode ver isso na nossa atualidade? Hoje pode ser relacionamentos extraconjugais que começam com mensagens inocentes e depois viram uma traição. Conteúdos na internet, como a pornografia, por exemplo, que parece uma coisa muito atraente, mas destroem famílias e relacionamentos. Influências negativas, como pessoas que nos incentivam a abandonar os nossos princípios por prazeres momentâneos. No versículo 17, fala assim, ó, que abandona aquele que na juventude foi seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. Aqui fala de alguém que traz sua aliança com Deus e com seu companheiro, né, seu cônjuge. Exemplos para a nossa atualidade. Casais que se casam diante de Deus, mas depois um deles decide abandonar a família por um desejo passageiro, tá? Deixando claro aqui que tem sim as suas exceções, mas aqui a gente está falando sobre desejos passageiros. Pessoas que começam bem na fé, mas depois deixam os princípios de Deus para seguir seus próprios desejos. Isso mostra que a infidelidade não é só sobre traição no casamento, mas também qualquer compromisso quebrado e princípios, principalmente.
No versículo 18, continua assim, ó. Certamente a casa dela conduz à morte e os caminhos ao mundo dos mortos. Aqui, a consequência de cair nessas armadilhas, né, que eu trouxe aqui alguns exemplos, é a destruição. Pessoas que perdem suas famílias, seus filhos, por não resistirem a tentações. Vícios como drogas, álcool, pornografia, que destrói carreiras e sonhos. Escolhas erradas que trazem doenças emocionais, depressão, solidão. Muitas vezes, essas coisas começam parecendo inofensivas, mas levam a um caminho de tristeza e destruição. E para finalizar, no versículo 19, fala assim, ó: aquele que a procura jamais voltará, nem retomará as veredas da vida. Esse aqui, na verdade, é um alerta sério. Algumas escolhas erradas são tão perigosas que a pessoa pode sim nunca conseguir sair delas. Por exemplo, alguém que entra no crime achando que é um caminho fácil para fazer dinheiro, mas depois não consegue mais sair. Alguém que cai em um relacionamento tóxico e perde anos da sua vida sofrendo. Vícios que escravizam a mente e fazem a pessoa se afastar da família, de Deus e até dela mesma. Bom, então aqui é uma representação. Onde a gente lê mulher imoral, na verdade é uma representação de tudo, de todas essas tentações que podem parecer inofensivas no início, mas tem um preço muito alto. E a sabedoria de Deus nos ajuda a evitar esses caminhos antes que seja tarde demais. É aquele negócio, se algo parece muito bom, mas exige que você quebre princípios, desconfie. E vamos agora para a parte final, versículos 20 a 22. Assim, você andará nos caminhos dos justos e permanecerá na veredas dos inocentes. Pois os justos habitarão na terra e os íntegros nela permanecerão. Mas os ímpios serão eliminados da terra e os infiéis serão dela arrancados. E aqui Deus continua sempre nos ensinando a buscar por sabedoria, para escolher boas amizades, amizades que nos incentivam a crescer, em vez de amigos que só nos levam para o buraco. Ter uma vida honesta no trabalho, sem querer levar vantagem de forma errada, vantagem em cima de ninguém. Fazer sempre o que é certo, mesmo quando ninguém está olhando, porque nós sabemos que Deus está. No versículo 21, ele fala sobre recompensa. Olha, pois os justos habitarão na terra e os íntegros nela permanecerão. Quem vive corretamente terá uma vida mais segura e estável. Pessoas que trabalham com honestidade colhem bons frutos, tendo o quê? Tendo paz no coração. Casamentos e famílias que permanecem firmes porque seguem os princípios de Deus. Alguém que evita decisões erradas e por isso não sofre consequências ruins. Mas olha, isso não significa que nunca teremos problemas, mas que Deus nos dá força e proteção quando vivemos com integridade. E para a gente fechar o estudo de Provérbios 2, vamos para o último capítulo, que fala assim, ó: mas os ímpios serão eliminados da terra, e os infiéis serão dela arrancados. Você já reparou como muitas pessoas que vivem de forma errada um dia acabam caindo? Pessoas que constroem uma vida de mentiras um dia perdem tudo. Celebridades que parecem tão felizes, mas vivem em depressão porque o sucesso delas não foi baseado em princípios corretos e nada preenche o vazio. Tudo é aparência. Esse versículo ele nos lembra que viver longe de Deus pode até parecer vantajoso por um tempo, mas no final sempre tem consequências. E a gente chegou ao final de Provérbios 2. E o que a gente aprendeu? A gente aprendeu que a sabedoria é algo valioso, é como se fosse um tesouro, mas a gente tem que buscar. A gente tem que buscar com muito esforço, porque é ela que vai nos ajudar a viver bem, a tomar boas decisões e a nos afastar do mal. A gente aprendeu também que Deus protege aqueles que vivem corretamente e seguem os seus ensinamentos. E o nosso próximo estudo vai ser Provérbios 3. A gente vai aprender sobre a importância de confiar em Deus de todo o nosso coração e não depender apenas do nosso próprio entendimento. Esse capítulo vai trazer conselhos preciosos sobre como viver uma vida sábia, saudável e próspera, além de mostrar como Deus corrige aqueles que ama. Um dos versículos mais conhecidos é esse aqui, ó: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Provérbios 3, do 5 ao 6. Vai ser um estudo muito rico e eu te espero lá.